É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essas nossas meditações sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste período que é a oitava da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente já tem aprofundado durante esses dias, dito o que é esse significado da Páscoa para nós na igreja, não é? Esse dia que se prolonga, é um dia que vai, digamos assim, se elastecendo com o clarão dessa luz da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós não tivemos a nossa live, mas o texto de ontem, ele se prolonga no dia de hoje. Dois amigos, duas pessoas que estavam deixando a cidade de Jerusalém, estavam se dirigindo para um povoado de nome Emaús. E aquelas pessoas, elas estavam voltando para casa cheios de uma grande decepção. A gente sabe o nome de uma dessas pessoas, é o Cleofas. Bom, o meu nome também você já conhece, eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você a Palavra de Deus. Hoje em dia, e eu pus isso aqui no meu Instagram no dia de ontem, se você vai ver o texto do Evangelho que eu ponho a cada dia, a gente vê que não colocam dois peregrinos homens fazendo esse caminho, mas um homem e uma mulher. Isso porque, como o Evangelho diz que o nome de um é Cleopas, ou Cleofas, a gente conhece pelo relato da paixão que ao pé da cruz de Jesus estava também Maria, mulher de Cleofas. Então aqui a criatividade do iconógrafo fez pensar então que este casal, Maria e Cleofas, é quem estava voltando para o povoado de Emaús. A tradição conhece pelo menos dois lugarejos que poderiam ser esse lugar, Emaús, mas não existe uma certeza arqueológica sobre esse lugar. Isso é muito interessante. É interessante porque, então, Emaús pode ser hoje qualquer lugar, não é, digamos assim, onde a gente se encontra nessa mesma situação destes dois discípulos, desestimulados, sem a esperança no coração, um pouco tudo meio no escuro. É interessante que quando eles chegaram a Emaús, Jesus primeiro se interessou pela conversa deles. Isso dá um toque para mim e para você de como é que nós devemos evangelizar. A primeira tarefa de quem evangeliza é se interessar pela realidade do evangelizado, é conhecer aquele que a gente está evangelizando, mas não um conhecer teórico só por questão de pura e simples estratégia. É porque, de fato, o Evangelho é um interessar-se pela vida. Não é só que a gente está interessado em dar uma notícia que a gente tem para o outro, que é muito interessante, uma notícia que é boa, mas é, sobretudo, a gente começar com um interesse real e sincero por aquele que está do nosso lado, por aquele que está caminhando com a gente. Então, Jesus dá para a gente esse modelo de evangelização, esse modelo de catequese. Eles perguntam, o que é que vocês estão conversando? Que conversa é esta a de vocês aqui pelo meio do caminho? Peraí, eu tô vendo aqui, tem aqui qualquer coisa escrita, eu não sei o que é que está acontecendo, eu não consigo deslizar aqui, mas eu tô vendo aqui um verbo ouvir. Vocês estão tendo dificuldade de escuta, é isso? Alguém, por favor, me diz aí. Ana Barreto tá dando um bom dia aqui, paz do ressuscitado. Aline, você escreveu ali, eu tô vendo embaixo da sua ali, um ouvir. Ok, Zé Augusto, um abraço grande para você, não é, para Ritinha, não é, pro filho aí, alegria grande, tá tudo, ok, Genilza já me respondeu aqui, tá tudo bem, né, se ouve, então tá bom, então eu volto a esse interesse. Okay, obrigado, Cláudia. Esse interesse de Jesus por nós, esse interesse de Jesus por nós, esse interesse de Jesus pelo que é que a gente está acontecendo, pelo nosso estado de ânimo. Jesus se interessa pelo que é que está acontecendo com a gente. Então aquelas duas pessoas são pessoas que elas estão voltando tristes, porque elas tinham uma grande
esperança em Jesus. Agora aqui tem um dado que é interessante. Eles esperavam em Jesus também como aquele que viesse para trazer a paz para Israel, a reconciliação para Israel, mas é uma perspectiva, digamos assim, também muito humana. Havia um messianismo que esperava Jesus como aquele que iria chegar, ia expulsar os romanos e iria instaurar um novo reino em Israel. De fato, digamos assim, eram muito as questões políticas que estavam muito arraigadas no coração das pessoas. Gente, certo, era um problema de delay aí, ok. Gente, religião e política são coisas que vão muito casadas hoje, e a gente está vendo aí um monte de confusão que está nascendo, que está tendo nos dias de hoje, mas também era uma coisa muito forte também no passado. Olha só que lá a causa que está na cruz de Jesus Cristo para sua condenação à morte é uma causa política. Jesus foi condenado como um agitador político, está lá escrito, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aqui tem uma série de coisas, até porque essa palavra Nazareno, do jeito que ela está escrita lá em grego, ela é uma espécie de um neologismo que funde muitos termos num só, pelo menos 3 perspectivas. Esse Nazareno podia ser alguém que vinha de Nazaré, e ser de Nazaré significa vir lá da Galileia, não era gente de boa fama. A segunda era o nome Nazireu, que significa alguém que tem uma consagração a Deus, é um que é um consagrado do Senhor, que vem do termo Nazir na língua hebraica. Então tem essa mistura de todos esses conteúdos. Mas Jesus, com a sua prática, ele tem uma prática que é muito forte e que de fato toca em questões políticas do mundo antigo. Por exemplo, o estilo de Jesus de pregar o reino de Deus, que é um reino que é de paz e de justiça, é um reino que não é deste mundo, mas que ao mesmo tempo faz uma crítica a todo o reino desse mundo. Por quê? Por exemplo, os romanos propunham a paz, era chamada Pax Romana, mas como era que os romanos propunham a paz? Si vis pacem para bellum. Se tu queres a paz, então prepara a guerra. Era uma paz que era imposta por meio das armas. A paz que Jesus propõe é um outro tipo de paz, que não é a paz que vem das armas, é a paz que vem do coração que se desarma, não é? Então toda a propaganda armamentista, ela bate de frente com o ideal do Evangelho. O ideal do Evangelho é um ideal que realmente confunde todos os poderes deste mundo. Depois tem uma outra coisa que é muito forte nas práticas de Jesus, e hoje, o evangelho de ontem e de hoje toca nisso, que é a prática da comensalidade. Esses 2 discípulos de Emaús, quando eles chegam a Emaús, Jesus faz de conta que é mais adiante, eles dizem para Jesus: fica conosco, Senhor, porque já é noite. E Jesus entra, fica na casa deles, e quando Jesus pegou no pão e partiu o pão, eles reconheceram Jesus. No início eles estavam pensando que Jesus era um peregrino desinformado, que quando Jesus perguntou o que é que eles estavam falando, e eles dizem para Jesus: você é o único forasteiro aqui em Jerusalém que não sabe o que foi que aconteceu. E Jesus se faz de desentendido: o que foi que aconteceu? E eles começam a contar tudo o que tinha acontecido com Jesus, e Jesus passa depois a explicar a eles com as palavras da Escritura que aquilo deveria acontecer, e o coração deles começa a fervilhar, eles começam a ter o coração em chamas, digamos assim, com a palavra de Jesus. E quando Jesus entra na casa, Jesus pega o pão e parte. E na hora que Jesus dá graças e parte o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. Porque eles reconhecem Jesus pela prática da comensalidade. Jesus propõe que pão deveria estar na mesa de todos. Os romanos tinham uma proposta também de dar pão,
era o chamado panem et circenses, era dar pão para o povo e dar espetáculo para o povo. Mas era um tipo de dar pão e dar espetáculo que mantinha as pessoas anestesiadas. O estilo de Jesus é um estilo diferente, é aquele estilo que compromete as pessoas. Quando Jesus vê a grande multidão que está faminta e os discípulos, Jesus diz, vocês é que precisam dar de comer para eles. Diz, onde é que a gente vai arrumar tanto dinheiro para poder dar pão para tanta gente? E Jesus pergunta, vocês não têm nada não? Diz, aqui tem um menino que tem um pão, que tem uns peixes. Ou seja, Jesus faz com que as pessoas se envolvam na prática da comensalidade e percebam que tem alguma coisa para colocar. Isso é educativo, não é como o poder do romano que cobra imposto daqui, cobra imposto dali, tira o couro do povo, depois dá migalhas, dá pão e dá circo, dá pão e dá divertimento. Isso não muda as pessoas, não altera o compromisso das pessoas, o comportamento das pessoas. Jesus tem uma prática de comensalidade, que é uma prática que co-envolve as pessoas. Os dois discípulos de Emaús, quando viram o jeito de Jesus pegar no pão, disseram, esse jeito de pegar no pão só Jesus tinha. E aí já é um dado interessante, porque aqui a gente entra já no aspecto que a gente falou anteontem, não é que a ressurreição de Jesus não é um corpo etéreo, não é um corpo luminoso que está aí assim, não, é um corpo físico que é capaz de pegar a matéria do pão e tem uma continuidade tão forte no gesto de Jesus que está presente aqui agora, que os dois discípulos, vendo aquele gesto dele, disseram assim, não, esse daí só pode ser ele. Ninguém sabia pegar no pão dessa forma, ninguém tem essa intimidade. E aqui é interessante porque pão é matéria, é o mundo material. Ninguém tem uma forma tão delicada, tinha uma forma tão delicada de pegar na matéria, tão respeitosa de pegar na matéria. Pô, olha, ele pega no pão e dá graças, é chamado beracá. Então a gente não pode pensar que o mundo da matéria, que o mundo material é um mundo desprezível, é um mundo que não tem valor. Não, pelo contrário, é o fruto da terra, é fruto do trabalho do homem. Há uma bênção na corporalidade, na corporeidade de cada um de nós, no pão e na matéria que a gente tem aqui nesse mundo. E tudo isso agora é pervadido da ressurreição de Jesus, da graça da redenção de Jesus que vem a este mundo. Então aqueles discípulos tiveram seus olhos abertos. Olha, eles disseram para Jesus que ele não fosse mais adiante não, que eles ficassem ali com eles, não é, porque já era de noite. E quando os olhos deles se abriram, que eles viram que era Jesus, Jesus sumiu da vista deles. E aí o que é que eles fazem? Não se contiveram, deixam a casa e voltam para Jerusalém. Aqui tem uma nota já muito interessante que é boa da gente fazer. O Evangelho de Lucas é prolongado nos chamados Atos dos Apóstolos. Se no Evangelho de Lucas a gente tem o caminho de Jesus com a gente, nos Atos dos Apóstolos vai ser o caminho do Espírito Santo com a igreja, é a comunidade formada pelo Espírito Santo. E no livro dos Atos dos Apóstolos, não se fala da igreja, diz assim, os seguidores do caminho. A partir de um certo momento, lá no capítulo 11, Antioquia, nós vamos ver que estes que seguem o caminho, eles vão receber o nome de cristãos. Mas aquele que segue a Jesus vai ser chamado seguidor do caminho, aquele que anda no caminho. Porque o próprio Jesus é esse que entra no caminho com a gente, como entrou aqui agora para acompanhar Cleófas e a outra pessoa, possivelmente era Maria, a sua esposa, isso não sabemos, mas vamos usar a fantasia que foi esse casal, não é? Então, e se o outro nome não tem, é justamente para dizer uma coisa, esse outro é você. Esse outro sou eu. Jesus entra no caminho da gente quando a gente está entristecido. Então Jesus é esse que faz um caminho com a gente. Jesus é aquele que veio ao encontro desses dois. E veio, por exemplo, ao encontro de um outro que estava no caminho, mas fazendo a estrada contrária, indo no caminho para ir perseguir aqueles que seguiam o caminho. Saulo de Tarso, não é? Quando ele vai na estrada de Damasco, Jesus também vem no meio do caminho, o encontra e ele cai e se converte, cai e muda. Jesus vem ao encontro da gente, não só quando a gente está indo na via correta, fazendo tudo certinho. Jesus pode vir ao encontro da gente também para provocar-nos, para fazer a nossa conversão, para fazer a nossa mudança, para que a gente se mude de vida, altere o nosso jeito de ser. São coisas que o Evangelho vai nos mostrando hoje. E aqueles discípulos, né, disseram, fica aqui, Jesus, conosco. Quando o olhar deles muda,
eles deixam a casa deles e correm de volta para Jerusalém. Mas não era noite? Eles não queriam que Jesus ficasse ali porque era noite? Aí a gente diz com o salmista, né? Para ti a noite é clara como o dia. Aquilo que a gente dizia na meditação de anteontem, não é? Lembrando o cântico da sequência de Páscoa que Madalena canta e diz: Cristo, minha esperança clareia, vai nos ver na Galileia. Então agora esses dois agora têm luz dentro, não tem medo da noite, eles correm agora, porque antes eles estavam escurecidos por aquele olhar para dentro, um olhar entristecido, um olhar amedrontado, um olhar de desespero. Agora não, eles sabem que o Senhor está vivo, eles podem enfrentar qualquer dificuldade, vão para Jerusalém. E aí o texto de hoje justamente é a continuação dessa história. Lucas no capítulo 24, versículos de 35 a 48. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Então, toda essa história que eu contei aqui agora, eles narraram lá para os outros discípulos. Eles ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Olha, aqui tem umas coisas interessantes. Primeiro eu disse, né, que Jesus ressuscitado, ele ressuscita, não é um espírito, não é uma alma, não é a alma que ressuscita. Nós dizemos: eu creio na ressurreição da carne. Que a alma é imortal, isso a gente já sabe, isso faz parte do nosso patrimônio e é parte do patrimônio de muitas outras religiões. Muitas outras pessoas acreditam conosco que a alma é imortal, que a alma é racional, certo? Até aí a gente vai bem com muita gente, com muita religião. O que a gente, como cristão, anuncia é que a gente vai ressuscitar, que a carne humana vai ressuscitar, que essa nossa carne não é lixo, que essa nossa carne não é desprezível. Por que a gente tem tanto cuidado com o corpo e luta por justiça social, para que as pessoas comam, para que as pessoas bebam? É porque tem uma dignidade nessa carne, uma dignidade que não termina aqui agora. Então agora a gente vê Jesus ressuscita na sua carne, ele pegou no pão, partiu lá para os dois discípulos de Emaús, eles redescobriram que era Jesus, ou seja, tem uma continuidade no gesto de Jesus, não é, que eles puderam ver que ele era aquele que tinha sido crucificado. Ora, mas aqui tem outro detalhe, é que Jesus aqui aparece do nada, tá tudo fechado e ele aparece. Ou seja, esse corpo de Jesus, ele tem propriedades agora que desafiam a própria física. O mundo, a gente vai voltar talvez um pouquinho falando nisso no sábado, quando meditarmos sobre Nossa Senhora, e sábado é aniversário da minha ordenação presbiteral, viu? Rezem por mim, dia 23. E quando a gente for falar de Nossa Senhora, e que eu vou tentar colocar junto o túmulo de Jesus e Maria, não é? Vamos juntar essas duas coisas, mas deixa isso para sábado, é um bocadinho de spoiler para dizer o que é que eu estou pensando para sábado, porque já comecei no sábado passado, fazendo encostando o sábado e Maria como realidades espirituais que a gente precisa ler, entender e aprofundar. E amanhã a gente vai falar mais da cruz. Pois bem, então Jesus aparece ali dentro do cenáculo, tudo fechado, não é? Onde eles estão, Jesus aparece. Agora olha uma coisa que Jesus diz: a paz esteja convosco. Shalom, diz Jesus. É assim que os judeus se cumprimentam quando se encontram, né? Desejam a paz, desejam shalom. Shalom, que significa a plenitude de todas as bênçãos. Plenitude de todas as bênçãos da parte de Deus para o ser humano. E quando Jesus deseja essa paz, tem também aqui um outro detalhe. Ora, as pessoas, nós seres humanos, a gente tem muito medo, não é? Por exemplo, do mundo do espírito, não é? Eu conheço uma menina que ela ficou, a avózinha dela morreu, não tem 6 meses ainda. Ela amava muito a avó, queria um bem imenso a avó. E ainda desse eu perguntei à tia dela por ela, se ela estava, e a tia disse que ela estava com muito medo, por exemplo, de ficar em casa ali onde vivia a avó sozinha. Em alguns ambientes da casa ela tinha medo. Ora, ela amava a avó a amava, uma intimidade tão grande, um amor tão grande. Eu vi muitas vezes as duas juntas, etc. Mas ali, a partir de agora, com a morte da avó, ela começou a ter medo. Porque a gente tem medo desse mundo, digamos assim, né? O mundo dos espíritos, o mundo dos mortos, como uma coisa que a gente tem pavor. Olha como é bonito, em cada celebração da Eucaristia, a igreja, em toda a missa, ela reza por aqueles que já morreram.
ela lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Olha como a gente lida com a morte dos irmãos e das irmãs, não é? Com esse manto de esperança. Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, disse para eles aqui, quando ela morreu, aqui não é muito longe daqui, é em Ostia Tiberina, que tem a chamada Via Ostiense, que tem a estrada que leva a gente para a cidade de Ostia, que é a cidade onde tem o porto. A gente passa de frente da Basílica de São Paulo, essa estrada leva até a cidade de Ostia, que é a cidade da foz do rio Tibre. E ela morreu lá, esperando o navio, que ela devia ir para a África com Santo Agostinho. Mas adoeceu e morreu. E aí estava Santo Agostinho, o filho dele, Adeodato, o irmão e outras pessoas ali reunidos. E ela disse assim para eles, meus filhos, este meu corpo, vocês podem sepultar em qualquer lugar. Ela estava voltando para a África porque ela queria ser enterrada ao lado lá do marido, Patrício. Ela queria ser enterrada lá, esperar a ressurreição do corpo dela, vizinho do túmulo daquele que ela tanto amou. Aí, depois ela disse, olha, o meu corpo, vocês podem sepultar em qualquer lugar. Só tem uma coisa que eu quero pedir para vocês. Recordem de mim no altar da Eucaristia. Esse pedido de Santa Mônica para Santo Agostinho, a mãe igreja não esquece. E ela reza por todos os seus filhos mortos. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram. Então aqui a gente já entra num mundo de muita paz com aqueles que nos precederam nessa estrada do morrer, estão diante de Deus. Então, Jesus é esse que entra no nosso mundo para dizer que ele não é alguém que pura e simplesmente está ligado ao mundo dos mortos. Ele é aquele que é o vivente. E quando ele chega oferecendo a paz, porque na crença antiga eles também tinham medo do espírito de quem tinha sido morto, crucificado, que eles tinham medo do defunto, vindo da alma do defunto, vir para estar metendo medo, espantando os outros aqui, né? Então Jesus entra sem trazer peso de culpa para ninguém. Ele não veio ali para dizer assim, onde é que vocês estavam? Mas vocês não são os meus discípulos, vocês não moraram 3 anos comigo? Por que todo mundo desapareceu? Jesus não chegou para jogar na cara dos discípulos o mal feito deles. Jesus não chega como um acusador. Ele chega trazendo paz. A paz esteja convosco. Ele não é alguém que vem para produzir remorso nos outros, né? Tem gente que gosta de ficar enfiando o dedo na ferida ali, causando remorso, deixando os outros na tristeza. Não é esse o estilo de Jesus. Ele é o vivo e o vencedor da morte, da tristeza e de tudo aquilo que pode fazer mal a alguém. Então, portanto, Jesus vem aqui trazendo paz. Ele é o autor da paz, é o príncipe da paz. Só que os discípulos, vendo aquilo ali, já tinham falado que Jesus tinha ressuscitado, e os 2 que vieram de Emaús já tinham visto Jesus de todas as formas. Eles ficam ali cheios de medo, eles ficam assustados, eles pensavam que estavam vendo um fantasma. Pensavam, é um fantasma, não tem consistência nesse corpo, é uma coisa volátil, eles estavam pensando. E Jesus diz para eles, por que estáis preocupados e tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. As mãos e os pés eram o lugar das marcas do cravo, não é? Onde os cravos tinham sido enfiados, entre as mãos feridas de Jesus e os pés feridos de Jesus. E ele disse, não é? Tocai, vede as minhas mãos e os meus pés, tocai em mim e vede. Ele pede mesmo para tocar, vejam que isso aqui é matéria. Não é que a mão de vocês vai tocar aqui e vai passar para o outro lado, não. Tinha uns filmes que era assim, né, que fala de gente de alma que aparece aí, quando a pessoa vai tocar, a mão passa. Não, é corpo, é físico, pode tocar. Toca que você vai ver que tem consistência. E ele diz, um fantasma não tem nem carne nem osso, como estás vendo que eu tenho. Ele diz, eu tenho carne, eu tenho osso. Eu sou gente como vocês, né? Tenho a mesma consistência de vida. Tem alguma coisa que é além disso, dessa experiência, porque é um corpo espiritualizado. A gente já falou disso, desse modo de entrar de Jesus e de sair nos ambientes onde eles estavam reunidos. E disse Jesus para eles, dizendo isso, mostra as mãos, mostra os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Gente, é realmente uma coisa muito grande. A cabeça da gente não dá para entrar no mistério da ressurreição, mas também a cabeça da gente não entra e não penetra em tudo que é também do mundo humano, não é? Na hora que você pega uma laranja, chupa uma laranja, olha a laranja de novo aí, gente. Quando você chupa uma laranja, não é que você conhece e vê todas as partículas, os átomos
átomos de que aquilo é feito, né? Tudo é feito de átomo, e a ciência diz isso, e depois mostra que esses átomos estão sempre em movimento, um turbilhão contínuo, mas o olhar da gente não enxerga isso, não dá conta disso. É preciso levar em laboratórios, é preciso microscópios, isso, aquilo, outro, para a gente dar conta desse mundo micro. Então agora a gente está diante de um mundo macro, que é o mundo do espírito, que vai ainda para além da nossa cabeça. Então aqui a gente precisa de ajuda. Assim como para o mundo micro, a gente precisa de microscópios, isso aqui, aquilo outro. Para esse mundo macro, a gente precisa da fé, a grandeza da fé, que faz o nosso olhar ficar aguçado. Então Jesus diz, não é? Eles ficam ali sem poder acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. E Jesus diz para eles: tendes aqui alguma coisa para comer? E deram um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Porque não era por fome, não. Era para ajudar na demonstração. Para ajudar na demonstração de que seu corpo era um corpo real. Era um corpo consistente como o nosso. Depois ele disse: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco, que era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vejam que nós temos ainda hoje esse mesmo percurso nas nossas celebrações. Lemos o Antigo Testamento, cantamos os salmos, então as leis, os profetas, e narramos também os fatos do Evangelho. Aí Jesus diz aqui: abriu a inteligência deles, diz Lucas, para entenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Então aqui a gente vê essa chave que Jesus dá, abre a inteligência, e é isso que hoje a gente quer pedir a Jesus, que ele abra a nossa inteligência durante esses dias da Páscoa, para a gente compreender o mistério grande da nossa fé, que é a ressurreição. Depois Jesus diz que isso deve ser anunciado. Hoje é quinta-feira. Toda quinta-feira nos lembra a instituição da Eucaristia, mas nos lembra uma festa que vai ser celebrada de domingo a 40 dias, a outra quaresma que a gente tem dentro do período dos 50 dias, que é a festa da Ascensão do Senhor, quando ele volta para o Pai. E naquele dia que ele volta para o Pai, 40 dias depois da Páscoa, é sempre uma quinta-feira, e essa festa lembra que Jesus volta para o Pai, mas ao mesmo tempo que ele permanece pela pregação da igreja. Ele manda que os seus discípulos preguem, anunciem o Evangelho. E aí o Evangelho deve ser pregado dando testemunho. Vós sereis minhas testemunhas. Peçamos hoje a Jesus a graça de compreender as Escrituras, para que a gente possa testemunhar essas Escrituras, para que a gente possa ajudar irmãos e irmãs nesse caminho da conversão, nesse caminho da fé, nesse caminho da vida e nesse caminho da esperança. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente, eu sei que tem muita gente aqui acompanhando essa nossa live. Eu não sei onde foi que eu tinha, que eu quero que tinha ali, olha, que agora eu consegui. Eu ia dizer que eu não ia poder saudar quem está aqui na live, blefe, eu posso sim. Aned, um abraço para você, Anedi. Um abraço para o Will de Souza, paz e bem para vocês. Um abraço para Bia Cláudia em Belo Horizonte. Bia, você é mineira, né? Hoje é dia de Tiradentes, então um abraço aí para Minas Gerais, é sempre presente nas lides do Brasil. Um abraço para a Aline, aqui, a Aline é baiana, está aqui com a gente, para a Gil Roger, para a Odaleia, aqui na Suíça. Um abraço para a Genilza Lisboa, para Will Oliveira, graça e paz. Um abraço para Wesley Sena e para Mari Caldas. Para Jeane, há quanto tempo você não me aparece, né? Graças a Deus, foi bom hoje ser feriado, pelo menos eu vejo Jeane. Um abraço para você, Santa Páscoa. Ana Maria Barreto, um abraço para você também. Para Leilane Cerqueira, um abraço. Para Zé Augusto, já falei aí no quilômetro 5, em Nilo Peçanha. Maria Eureni também, Eureni, bem-vinda.
Ben trovata, Irenia aí no Ceará. Um abraço grande para você. Um abraço para. Quem é? Todo mundo estava dizendo que estava ouvindo bem, e eu não estava conseguindo ler nada. Aqui depois que eu toquei no lugar certo. Maria das Graças, professora Maria das Graças, um abraço para você. Quem é mais aqui? Rosa Santos, um abraço para você. Um abraço para Mirtes Batista. Para Rilza Matias, um abraço para Thaís Janaína. Tá, aí tanto tempo que eu não te vejo. Nira, um abraço. Padre Eudinei, um abraço para você e aí a todo o Porto Nacional. Vi aqui as imagens de vocês aí na Semana Santa. Graça, paz, alegria para você. Santa Páscoa do Senhor. Lília Davi Luna, Sérgio Teixeira, um abraço para você, Sérgio. Luz de Deus na sua vida. Wilma Alves, um abraço. Vilmara Sampaio. Padre Fábio Andrade, um abraço para vocês também aí em Santo Antônio do Arguinho. Um abraço para Jaci Félix. Como é que a Eureni está dizendo que é bom ouvir ao vivo, né? Muito bem, um aperitivo para sábado, exatamente. Me disseram que é para fazer essas coisas, né? Soltar um aperitivo. Tá bom, aperol. Um abraço para Isabel Fazendas aqui para você. Para Lucinha Andrade. Quem é mais que eu tenho aqui? Para Manuela Santos Alves, um abraço para você. Rose Santos, um abraço para você aí em Amargosa. Ok, a Odaleia está dizendo que já sabia um pouco, não sabia dessa parte. Pois é, Odaleia, na liturgia das horas do dia da festa de Santa Mônica, no ofício de leitura da festa de Santa Mônica, está, justamente, se a memória não me trai, o texto das Confissões de Santo Agostinho, que um pouco conta essa história. Então, se você bota ofício das leituras lá do dia de Santa Mônica, lá em agosto, e 29 de agosto, e se eu não me engano é esse o texto das Confissões que está lá dentro. Procura para ver se eu estou certo. Um abraço aqui para Cláudio Queiroz, doutor Cláudio Queiroz, um abraço, alegria e paz. Eu vi que uma nota aí também, né? Se eu não me engano, alguém, um sobrinho seu, me parece que faleceu, né? Então, os nossos sentimentos e, sobretudo, essa nossa esperança na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo seja para você e sua família consolo e paz. Um abraço para Lígia Carla, aqui acompanhando a gente, aqui, Genilza, Eliane Maia Brito, um abraço, Maia Brito, um abraço para Eliane, um abraço para Sandra, mais de 60 aí em Brasília, Mima Costa, um abraço para você também. Deus te abençoe, Cláudio. Agora eu vejo aqui, cheguei ao ponto da tua saudação. João Paulo Aguiar, um abraço, João Paulo. Manhã sempre procurando saber de você, viu? E dos seus aí, abraço para todos. Flávia Vanderlei, um abraço para você. Quem é mais que eu tenho aqui? Lane Nascimento, um abraço. Lane, você também é outra sumida, graças a Deus tem um feriado, eu vejo Lane aqui presente. Luciana Rosa, beijo, um abraço para você acompanhando essa live hoje. Tudo bem? Tu tá na correria, né? Jeane tá dizendo que tá na correria. Que é bom reclamar da ausência do povo. Pedrinho também manda um forte abraço, né, Zé Carlos? Um abraço para Pedrinho. Pedrinho agora já não é mais Pedrinho, né? Eu vi alguma vez ainda na formatura dele algum retrato, alguma postagem assim. Cristiane Nogueira, um abraço, Cri, para você. Um abraço para Irmã Luana, tu até que enfim apareceste por aqui. Viva, viva São Luís. Muito bem, parece que eu consegui falar com todo mundo. Irmã Luana lá não está aparecendo, que agora está sendo estagiária, né? Tá trabalhando com as crianças. Leo Passos, um abraço. Você está chegando, a gente está saindo, mas eu não posso deixar de saudar você no dia de hoje, que é dia da Polícia Militar. Então você, como militar, eu tenho a alegria de ver você aqui e de rezar por todos os militares, todos das polícias militares dos nossos estados, né, que cuidam da nossa segurança. Então, não é, o povo de Deus sempre volta-se para Deus como sua proteção, como seu refúgio, e é tão bom quando a gente pode contar com operadores da segurança militar que de algum modo deixa também a gente poder saber que tem alguém que serve de amparo para nós, né? Esses militares, esses soldados são aqueles em que a maldade do mundo muitas vezes bate primeiro, eles formam uma espécie de escudo, não é, para defender, não é, a gente, as nossas famílias. Então, no dia de hoje também a nossa oração por todos os militares.
E a gente não pode se esquecer que nesses dias da paixão tinha ali um militar, um romano, ao lado da cruz, que olha para Jesus e diz: de verdade, esse homem é o Filho de Deus. Então, uma profissão de fé vinda de um militar, que todos os nossos militares sejam capazes de profissão de fé, de amor àquilo que fazem, pelo bem de cada uma e de cada um de nós. Então, também nesse sentido que eu convido vocês, rezemos pelos nossos militares, pelas nossas militares. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imagino como Maria deve ter escutado da boca daquele militar essa expressão: de verdade, este homem era o Filho de Deus. De algum modo, essas palavras desse militar soando ali nos ouvidos de Maria é como que ela sente a confirmação daquilo que era um mistério secreto dela e daquele filho, e agora ela vê aquele homem que não é da sua religião, um homem que está acostumado a lidar com o mundo da violência, com o mundo às vezes da dureza, e que são aqueles que estavam ali para a execução de Jesus. Eu penso que Maria sente uma grande vitória também ali do seu filho já no coração daquele homem. Seguramente ela exulta e naquela hora escuta aquelas palavras cantando uma espécie de Magnificat. Então é por isso que nessa hora também eu quero confiar a todas as militares e todos os militares a intercessão de Maria Santíssima. Gente querida, vamos ficando por aqui. Um dia abençoado para vocês. Quero dizer que vou salvar essa live aqui, você curta, encaminhe, mande para quem você acha que é necessário, que é bom, comenta também aí, viu? Quero ver se você... Eu vendo aqui o tanto de gente que tem aqui, quando eu terminar aqui, já quero encontrar 1000 curtidas. Fiquem com Deus.